começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje nós vamos conversar com o teólogo, escritor e palestrante Rafael Abramchuk, que é erechinense e lançou 2 livros. Nós estamos aqui com ele para falar a respeito destas obras e também sobre a ideia dos livros. Recebemos aqui, então, seja muito bem-vindo, Rafael Abramchuk, aqui no Bom Dia Entrevistas. Muito obrigado por toda a receptividade e fico feliz por essa oportunidade. Não sei se eu sou bom em dar entrevista, mas eu gosto de falar de Deus, do Evangelho, então é uma oportunidade que se abre e espero que eu não fale nada que vire meme depois, né? Vamos lá, então. Então, para nós iniciarmos a conversa, como surgiu, assim, a ideia, né, de estudar teologia? Perfeito. Eu sou cristão de berço, né? No caso, eu nasci num lar cristão, meus pais sempre frequentavam a igreja e eu sempre frequentava junto com eles. Até que eu fui percebendo e achando interessante os pastores que pregavam e falavam com eloquência e tudo mais. E eu comecei a me interessar primeiramente pela questão da pregação, das palestras em si, de falar o evangelho, na parte mais prática da coisa, né? Mais espiritual da coisa, digamos assim. E com o passar do tempo eu fui então me interessando pela matéria da teologia mesmo, que envolve questões um pouco mais acadêmicas, digamos, do assunto, não só questões da igreja, mas também fora do âmbito da igreja. E falando então dos teus livros, né? Tu tem 2 livros lançados. Eu gostaria que tu explicasse para nós em relação ao primeiro, né? Que foi lançado em 2016, que se chama A Intimidade do Éden. Do que se trata esse livro? Basicamente, o livro se trata de relacionamento com Deus. Pensando um pouco na questão, o pano de fundo histórico é o Éden, né? É o Jardim do Éden. É um conteúdo que envolve muito mistério, embora a Bíblia não fale muito sobre ele, a gente especula algumas coisas. Mas a partir do Éden, então, eu falo um pouco sobre o relacionamento com Deus, sobre esse interesse, né, que Deus tem de se relacionar com cada um de nós. Não uma questão apenas de religiosidade, mas dessa proximidade de Deus de fato. Não conhecer sobre Jesus, mas conhecer a Jesus. Eu gosto de usar como exemplo, uma analogia. Eu pego uma pessoa famosa, eu conheço sobre ela, né? Mas a minha esposa, por exemplo, eu conheço ela. É diferente conhecer sobre e conhecer a pessoa. Então eu acho que eu quero trazer essa reflexão, né? Trazer as pessoas ao entendimento de que Jesus quer se relacionar conosco e nós podemos então viver essa verdade de relacionamento. E falando também agora do outro livro, né, que seria uma complementação do primeiro, que se chama Não Coma Deste Fruto. Neste livro, o que você aborda e qual é a ideia também da obra? Sim, eu parto do mesmo pano de fundo histórico, né, que é o Éden, só que focando um pouco em outro aspecto. No relacionamento também, mas tentando entender um pouco do porquê nesse relacionamento envolve renúncias. Por que a fé cristã é uma fé que envolve eu abrir mão de algumas coisas? E coisas que até a gente gosta, que parece interessante para a gente. Por que a fé cristã envolve abrir mão? E por que é importante, interessante ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que Deus fala, ouvir a direção de Deus para a nossa vida? Eu falo um pouco no livro sobre um contraponto entre proposta e propósito. Deus tem um propósito para as nossas vidas. E o demais é proposta, né? Por que é interessante a gente ouvir o propósito de Deus e não as propostas à nossa volta? Aí eu falo então sobre a autoridade de Deus, como Deus é um Deus criador, que tudo se completa nele. Eu vou abordando essa parte, focando também no relacionamento, de que eu não vou me sentir infeliz se eu abrir mão de algumas coisas, porque Deus me completa e a felicidade que Ele gera é maior do que as demais. Explica então ali, na verdade, como é o relacionamento da pessoa com Deus. Isso, como que se constrói esse relacionamento. Os 2 livros eles são fundamentados na Bíblia, então eu parto de um pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é a fé e prática de qualquer cristão ou qualquer pessoa que vá ler. Eu uso o termo cristão, mas não necessariamente a pessoa precisa fazer parte da comunidade para ler o livro. E partindo do ponto de vista da Bíblia, construindo então esses pensamentos, reflexões de verdades eternas, que é Deus quem revela ao ser humano. E falando agora também do processo, né, de construção do conteúdo, como é que foi assim para ti apurar essas informações, buscar essas referências, assim,
Como que você organizou esse conteúdo, né? Porque precisa também ter essa conexão, muito estudo por trás disso. Como é que foi para ti a construção dessas obras? O primeiro livro nasceu num tempo que eu estava tendo contato bastante com um estilo de mensagem, de pregações de pastores que antes eu não ouvia. E eu fui bastante, de certa forma, influenciado por aquele estilo de mensagem. E como eu falo bastante em outras igrejas ou na própria comunidade que eu faço parte, né? Então eu fiz uma série de mensagens para os jovens da comunidade que eu estou inserido. E essa série de mensagens eu achei que elas tinham um peso relevante e eu percebi que a escrita também é uma forma de pregar o evangelho. Então eu resolvi pegar essas 7 mensagens que nasceram de toda uma gama de conteúdo que eu já tinha adquirido na minha trajetória cristã, digamos assim, e do estudo bíblico. Então eu trouxe essas mensagens e depois resolvi trazer essas mensagens em forma de um livro. O segundo livro nasce de uma forma um pouco diferente. Eu peguei gosto pela escrita e queria lançar um segundo livro e comecei a rabiscar algumas questões, né? Então nasceu direto no livro, diferente do outro que nasceu com uma mensagem. E eu comecei a falar sobre sonhos e não fluiu, não aconteceu. Eu comecei a falar sobre um outro ponto de vista também no relacionamento com Deus, mas não aconteceu. E quando esse tema surgiu no meu coração, não como desse fruto, para o pessoal que está assistindo se situar um pouquinho, é bem essa ideia mesmo da árvore do Éden, né? Tinha uma árvore lá que Deus disse, não coma desse fruto. Então, pensando sobre isso, eu resolvi colocar no papel e construir um raciocínio, uma reflexão, e foi que nasceu a segunda obra daí. A base principal é a Bíblia. Eu espero e sempre procuro que nada do que eu escreva, pregue ou fale fuja da Bíblia, fuja da palavra de Deus. Parece ser estranho falar tanto sobre isso, mas é um pressuposto que eu tenho muito forte no meu coração. Então, a partir disso, outras compilações de outros livros teológicos que eu li, outros textos que eu li, eu fui colocando no livro. Olha só que maravilha. E agora falando um pouquinho assim do nosso contexto assim atual, tu lida muito com os jovens, né? Tu fala muito para os jovens. E tu também, apesar de ser jovem, tu tem aí uma boa trajetória, assim, digamos, nesse contexto, nesse conteúdo que tu estuda, que tu escreve, que tu fala. E eu gostaria de saber, assim, na tua opinião, tu acredita que nos últimos anos as gerações mais novas, talvez elas tenham enfrentado alguma dificuldade de se conectar com a espiritualidade? Como que tu vê, assim, o mundo nessa faixa etária, né, dos jovens em relação à fé, à espiritualidade? Tu que vive isso, trabalha com isso também. Eu acho que é um paralelo de algumas coisas. Falando um pouco mais de algo prático agora, eu acho que primeiro é interessante observar que tem uma boa gama de jovens se envolvendo com a espiritualidade, né, e com uma espiritualidade mais prática mesmo, assim, mais completa, não superficial, apenas na emoção, né? Por outro lado, tem essa questão da emoção, né? Eu acho que existe um cristianismo superficial hoje, que muitas vezes fica só na emoção e não no espírito. A gente separa a parte da emoção do espiritual, que não é só me emocionar lendo ou ouvindo uma música ou ouvindo uma mensagem, não é percebendo que isso transforma de fato o meu ser, né? Então, muitas vezes existem jovens que estão se envolvendo de verdade, mas existem jovens que estão só na superfície. E existe uma terceira via, que é a questão de por que eu acho que existe uma dificuldade hoje de jovens se firmarem na igreja ou de desenvolver uma espiritualidade. É porque hoje é muito fácil o acesso às informações. Então os jovens acabam tendo acesso às informações que em outras horas, em outras épocas, tinha que ser em secreto, tinha que se constranger para conseguir acesso. Hoje no seu quarto, no secreto, ninguém te vendo, você acessa muito tipo de informação que acaba comprometendo o jovem que não sabe filtrar aquilo que ele ouve, aquilo que ele vê, aquilo que ele pesquisa. Então, infelizmente, eu acho que sim, que o avanço da tecnologia traz consigo benefícios, e não só tecnologia, né, como outras propostas encantadoras, interessantes, acabam comprometendo a fé de muitos jovens, soando interessante. Quem sabe o ambiente de igreja muitas vezes não soa interessante, e a gente acaba oferecendo um evangelho não completo também, a gente tem que assumir uma parcela de certa responsabilidade, mas os jovens acabam cedendo a outras propostas que eles acham mais interessantes. Bom, então falando nessa questão de religiosidade, espiritualidade também, eu gostaria de saber assim na tua visão, porque muita gente sabe, todo mundo tem um conceito na verdade, mas qual seria a diferença entre a espiritualidade e a religiosidade?
Eu acho que pode ser que alguém até que assista vai divergir um pouco dos conceitos. Eu acho bem normal, que são conceitos muito próximos e não tão próximos, dependendo do contexto que se aplica. Mas eu acho que no livro, no Intimidade do Éden, eu falo até um dos capítulos sobre princípios versus regras, né? Eu acho que religiosidade é uma questão de regras, acaba se focando em regras, e por isso que muitas vezes assusta pessoas quando você apresenta só regras e você não apresenta o relacionamento, que daí vem a espiritualidade. E espiritualidade eu acho que é isso, é a questão de você se envolver e de entender os princípios, né? Que eu separo um pouco princípios e regras. Princípios é você entender que aquilo é uma verdade eterna, que aquilo faz um sentido e você se propõe a viver aquilo. Sobre espiritualidade e religiosidade, eu acho que eles vão se aplicar em vários contextos, né? E muitas vezes até mesmo distantes da Bíblia, mas eu já foco mais numa espiritualidade bíblica, né? Moldada e cercada pelo aquilo que a Bíblia revela, e a partir disso construir. Eu friso muito isso no livro porque, de fato, fazendo um gancho com a questão dos jovens, né? Como eu lido com jovens, muitas vezes a gente constrói um ambiente só fundamentado em regras, né? Só firmado em questões humanas, doutrinas humanas, pensamentos humanos, e mesmo as pessoas inseridas ali muitas vezes não constroem a espiritualidade, né? E por isso que muitas vezes gera polêmicas desnecessárias, discussões desnecessárias. Mas quando você traz a Bíblia para o ambiente e você permite a Bíblia construir o ambiente e construir de fato aquilo que é a verdade, aquilo que não é a verdade, as coisas fluem naturalmente e a gente pode criar uma comunidade leve, não distante dos princípios, não negociando princípios, mas amando pessoas, cuidando de pessoas, aproximando pessoas, estão dispostas a viver essa parte do Evangelho. E falando também agora nesse contexto que nós vivemos, pandemia, né? E até mesmo antes dela, na verdade, de que, na sua opinião, assim, e na tua visão, de que forma a fé ela pode ajudar as pessoas nesse momento de pandemia, ou se nós não tivéssemos também durante a pandemia, como isso pode ajudar as pessoas nesse sentido espiritual, emocional? Eu acho que a fé ela é indispensável. Tipo assim, indiferentemente de ser uma fé bíblica, eu já vou explicar um pouquinho melhor para ninguém soar estranho. A fé ela é indispensável, a esperança ela é indispensável. Eu acho que fora de pandemia e dentro da pandemia se torna mais necessário ainda, por causa que o mundo parece tão caótico, tão estranho, e a gente fica assustado, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém foi ensinado a lidar com isso, nenhum profissional, nenhum pastor, nenhum líder, nenhum gestor foi ensinado a lidar com isso, nenhum pai de família foi ensinado você vai ficar em casa tanto tempo, sem trabalhar, sem salário, e aí como que se resolve isso? Então eu acho que a esperança ela é indispensável, e a esperança bíblica mais indispensável ainda, porque a Bíblia ela não anula a ideia de que você vai passar por dificuldade. O Evangelho não é isso, né? O Evangelho não é vem para Jesus ou se relacione com Deus, você não vai ter problema. Não, você vai ter problema, você vai ter luta, você vai ter dificuldade, mas você vai ter alguém do seu lado. Eu acho que isso que é crucial entender. A gente vai passar por tudo isso com alguém que está do nosso lado, que é Jesus. E aí eu olho para você e falo, né, que morreu por nós na cruz do Calvário. E a base do Evangelho é isso, é uma restauração espiritual antes de ser emocional e qualquer outra questão estrutural. Mas a partir dessa restauração espiritual em Cristo Jesus, a gente vive uma vida completa e a gente encontra caminhos emocionais, estruturais, que produzem essa esperança no nosso coração. É realmente assim, tu cuidar, digamos, mas tu tem que acreditar para que aconteça, né? Tem que exercer a fé, tem que acreditar para que possa surgir, né, o resultado também, né? Isso, e eu acho que um sentimento que surge junto com a fé e a esperança é a perseverança. É você não desistir, você perseverar, e não perseverar só crendo que tudo que você pedir para Deus nesse mundo Deus vai te fazer, mas crendo que existe algo além. Eu acho que a perseverança do cristão ela não aponta para esse tempo. É isso que eu acho que é muito superficial. Muitas vezes a gente constrói o Evangelho de esperanças que apontam só para esse tempo. Então o cristão ele olha para a pandemia, além de entender, usando a pandemia como exemplo, além de entender que ele vai ser amparado na pandemia, existe alguma coisa além que ele pode desfrutar em Jesus, além do relacionamento, é algo eterno,
posterior. Que motiva, né, a pessoa. Então, Rafael, para a gente chegando aqui quase ao fim da nossa entrevista, né, eu quero também mostrar para o pessoal de casa os livros, né? Esse daqui é o primeiro, então, que é A Intimidade, do Éden, você vê aí na sua tela. Então, esse é o primeiro livro aqui do Rafael, lançado em 2016. E depois nós temos o segundo livro, que é um complemento também do primeiro, que é este aqui, Não Coma Deste Fruto, que você vê aí na sua tela, lançado, né, no ano passado, então, em 2020. Bom, então, para nós finalizarmos aqui a conversa, a gente vai conversando, o tempo vai passando. Eu gostaria de saber também em relação ao futuro, se você pretende lançar outros livros, de repente sobre outros temas, ou também temas assim ligados à espiritualidade. Quais são os projetos que estão surgindo por aí? Gostaria sim, eu espero que eu consiga tirar do papel outros projetos. Todos os meus projetos seriam relacionados à questão espiritual, pelo menos hoje eu não vejo como escrever nada fora disso. E se fosse fora disso, quem sabe filosófico ou social, mas eu acho que não chegaria a esse ponto. Gostaria de escrever livros mais teológicos mesmo, mais acadêmicos. Esses 2 livros são bem devocionais, é para alguém ler e perceber o quanto Deus ama a pessoa e o quanto Deus quer se relacionar e o quanto é importante ouvir a voz de Deus. Mas mais tarde eu queria escrever alguma coisa mais teológica, assim, mais acadêmica. Eu sei que é mais difícil, aí envolve ainda mais estudo, ainda mais pensamento e reflexão, mas é um plano que, quem sabe, eu tiro do papel. Muito bem, então, Rafael, nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui, pela sua disponibilidade em estar conversando conosco. Para nós é um orgulho, né, daqui da nossa terra erechinense, né, com esses 2 livros, fazendo um trabalho aí na sociedade social, falando com os jovens, com adultos, né, trazendo aí sempre essa questão da espiritualidade e do cuidado com o ser humano. Então, nós agradecemos muito a sua presença aqui e esperamos aí que quando tiver mais obras a gente venha falar aí de outros temas também, de outros livros aí para a nossa comunidade. Eu que agradeço, né, a todos também que vão estar assistindo. E fica aqui eu preciso sempre, numa oportunidade como essa, ser o pregador, né? Não ser só o escritor ou entrevistado, mas ser o pregador do Evangelho. Que fica aqui a mensagem para cada um de vocês, o que Jesus fez por nós na cruz, o peso eterno que isso tem. E quem sabe você que está ouvindo hoje, quem sabe você nunca ouviu uma mensagem do Evangelho, quem sabe foi dessa forma que Deus escolheu para chegar aí dentro do seu lar, na sua casa, e convidar você a conhecer mais dele e se relacionar com ele. Ok, então fica aí o convite. E a você que nos assiste, o nosso muito obrigada pela sua companhia. Lembramos que se você quiser rever esta entrevista ou também outras, você pode acessar todas as nossas plataformas digitais. Um abraço e até a próxima entrevista.